Abra sua Bíblia em Êxodo 14, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 14. Eu gosto muito do livro de Êxodo também, porque ele fala muito sobre o resgate de Deus, de alguém, de um povo, e que Deus encara esse povo como uma pessoa, de alguém que estava adormecido e por isso foi escravizado. E que o próprio Deus mostrou a sua mão forte, poderosa, misericordiosa para resgatar esse povo. Um povo que, por falta de envolvimento com Deus, falta de escutar a Deus, caiu nesse cativeiro. Olha só, um povo em que Deus prometeu para eles uma terra prometida, mas que educou esse povo para receber as promessas. E é isso que eu e você estamos fazendo aqui também. Somos ou estamos sendo educados para não fazer da bênção maldição na nossa vida. Todo mundo achou? Segundo o livro do Velho Testamento, Êxodo capítulo 14, versículo 11 ao 14, diz assim a minha tradução. Disseram a Moisés: será porque não haverá sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Assente-se, por favor. Olha, vou falar uma coisa para você. Todo mundo que eu converso, todo mundo que vem falar comigo, tem uma palavra, pelo menos essa palavra na frase durante o dia, eu estou ouvindo muito. Essa frase, aliás, a pessoa diz assim: que canseira, estou cansado, estou cansada. E olha, talvez você se identificou com o que eu estou falando. Estou muito cansado, estou muito cansada. Meu Deus, olha, parece que eu não estou rendendo como antes. Parece que não tenho o mesmo ânimo que antes. Mas na verdade nós estamos vivendo dias temerosos, sim. Todos nós conhecemos alguém que Jesus recolheu nesses 2 últimos anos. Todos nós conhecemos alguém que caiu no mundo das drogas também. Todos nós conhecemos alguém que separou do casamento e foi muito desgastante isso. Maior que o desgaste da saúde também são as incertezas políticas que nós temos enfrentado. E como consequência, nós estamos observando pessoas que até na fé estão naufragando. Um enfraquecimento na esperança de muitos, baseado na atenção que estão dando a noticiários tendenciosos. Mas o que estamos passando não é nem comparado com o que os nossos ascendentes passaram. Não é verdade? Já escutou a história do teu pai, da tua mãe? Já escutou histórias aí dos teus avós? Ou mesmo você já leu um livro de história que contava como que as pessoas viviam antes? Olha, eu estava vendo sobre algum período da história interessante. Por exemplo, que ano que você nasceu? Responda só para você. Mas eu estava vendo sobre um relato de uma pessoa que nasceu no ano de 1900. Essa pessoa que nasceu no ano de 1900 enfrentou gripe espanhola, enfrentou Primeira Guerra Mundial, enfrentou Segunda Guerra Mundial, Você está entendendo o que eu estou falando? E olha o nível dessas coisas. A gripe espanhola, para você ter uma ideia, ela teve um período curtíssimo,
mas ela matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Olha o nível. A peste negra, já ouviu falar da peste negra? Olha só, no período de 1346 a 1353, ela teve aproximadamente mais de 100 milhões de mortos na Eurásia, Europa e Ásia. Pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Tá? Então, foi uma calamidade, uma verdadeira pandemia. Tá? Então, em todos esses períodos, houve uma fuga em massa da igreja. Houve um enfraquecimento da fé de muitas pessoas. Se você acha que o que você está passando no período da história é algo terrível politicamente, uma calamidade de saúde, que isso não aconteceu, você está muito enganado, porque os nossos ascendentes, os que vieram antes de nós aí, passaram por coisas terríveis mesmo, terríveis, passaram fome. Vamos um pouquinho antes aí, você já estudou sobre Inquisição? A Inquisição na Idade Média? Meu irmão, minha irmã, tem igreja, templos na Europa, em Portugal, para você ter uma ideia, construído, o reboco da parede, ele é construído, para você ter uma ideia, com ossos de nossos irmãos na fé. Para você ter uma ideia, pesquise sobre isso que eu estou falando. Na verdade, nós vivemos num período de despertamento, pois como luz do mundo, nós estamos muito apagados, enfraquecidos, sensível, como diz aquela música, né? Sensível demais, adormecidos pelo conforto e embriagados pelos oásis desse mundo. Estamos entorpecidos pelo entretenimento. Nós precisamos lembrar que o cristão é cabeça e já deixou de ser cauda há muito tempo. Isso é bíblico. Os israelitas, nesse contexto aqui, eles também estavam embriagados pelo luxo dos egípcios. Fala um pouco mais, pastor. Eles ficaram aproximadamente 300 anos desfrutando do ouro egípcio, aproximadamente 300 anos desfrutando da culinária egípcia e de todo o conforto egípcio. Até que um faraó se tocou, e de uma forma, assim como Hitler fez na Europa, de ir encurralando a partir de 1936, ali até declarar algumas coisas que ele pensava sobre judeus, chamava os judeus de parasitas, Faraó foi fazer a mesma coisa até tirar tudo que os israelitas tinham e deixar eles exatamente como escravo e com um jugo pesado. Eles esqueceram quem eles eram. Eles esqueceram que o Egito era um lugar de passagem. Eles esqueceram da sua identidade. Eles não se envolveram na política daquele lugar. E a Bíblia diz que pouco próximo a 3 gerações, eles ficaram como escravos. A tal ponto que quando eles foram libertos, e Deus prometeu coisas grandes, eles se viam como gafanhotos, diante das conquistas que deveriam ter. Eles esqueceram quem era Deus, eles esqueceram do poder de Deus, eles se acomodaram em muitas coisas, no cotidiano, por exemplo. Então, é um espantoso, Deus mostrou uma libertação de um espantoso zelo, libertou eles daquela tirania egípcia, guiou eles por um caminho de fé, lembrou eles de quem é o Deus Todo-Poderoso com as pragas do Egito, mas por desconhecerem a Deus e a sua rotina, ficaram espantados com o exército egípcio quando o exército se aproximava. Deus mostrou livramento para eles mais uma vez. Então eles começaram, nesse período quando viram o mar, os egípcios vindo atrás, e toda aquela situação, próximo de 2 milhões de pessoas ali, olha o nível. Começaram a botar pressão em quem? Em Moisés. E a diferença é que Moisés conhecia Deus. E é isso que eu quero falar para vocês. Olha para cá. Olha para cá. Você acredita que Jesus é o caminho, né? Mas você sabe quem que é a seta indicativa?
Quem que é seta indicativa? Isso, essa pessoa zoiuda que está do teu lado, essa pessoa aí, que naturalmente é você, você, somos seta indicativa de quem é Jesus. Tem gente que nunca quer vir na igreja por conta de algumas pessoas. Aquilo ali, eu nunca quero ir naquele lugar ali. Aquilo ali para pagar não existe, não paga ninguém. Aquela ali, para pagar não paga ninguém. Aquele ali, para falar mal, para não sei o quê, para não cumprir horário, para desrespeitar, para roubar, para ser agressivo, agressiva, para fazer escândalo, para entorpecer o caneco, para... Eu nunca, onde? Está pior que eu? Por que eu vou? Mas algumas pessoas conseguem ser seta indicativa para Jesus. Você sabia que você é o melhor panfleto missionário? Como diz a terceira carta de João, ele diz que nós somos uma carta viva. E as pessoas estão lendo o nosso testemunho. E olha para a nossa vida e pensa, não, eu quero o Deus que essa pessoa serve. Eu quero essa serenidade, as respostas que essa pessoa tem. Eu não estou dizendo que nós somos inibidos aí de lutas, de guerras, de tantas coisas, ou mesmo de erros. Não é isso que eu estou falando. Mas em todas as situações nós apresentamos a Jesus. Somos setas indicativas de Jesus. Moisés foi uma verdadeira luz de Deus em meio àquele período de trevas. Porque o povo não conseguia enxergar a Deus, mas o povo ouvia Deus através de Moisés. Eu ouvi uma propaganda numa rádio que eu escuto às vezes o dia inteiro. Como é que é o nome dessa rádio agora? Aquela da Mateusiense, esqueci o nome agora. Você não é crente? Você não escuta a rádio evangélica, não? Para me ajudar a lembrar? Esqueci o nome. Mas olha só, é do Mateusiense. Não é gospel, é antes da gospel. E, acho que pelo jeito não sou eu que dei um rosa na cabeça só, né? Todo mundo aqui. Baixou a pressão por causa do calor. Marumbi, obrigado, meu irmão. E de repente, eu vi uma propaganda que eu achei bem legal deles. Falava bem assim, você não pode ver Deus, mas você pode ouvir a Deus ouvindo essa rádio. Que propaganda incrível. Você pode ouvir Deus, você pode ouvir sobre Deus, você pode ouvir a palavra de Deus. E aí me vem a inspiração, preparando essa mensagem também. Meu irmão, somos seta indicativa. Pessoas podem não ver Deus, mas verá os seus anjos e ouvirá a Deus através das nossas vidas. Moisés, num período de calamidade, toda aquela situação de trevas, ele foi seta indicativa de Deus, porque o povo estava apavorado. Não estava apavorado? Imagine só a situação que estava. O exército egípcio vindo, matar todo mundo. Um mar na frente. E no meio dessas notícias que nós estamos recebendo, nós somos Moisés no meio desse povo. Lá no nosso trabalho, na notícia, em cada lugar em que nós colocamos a planta dos pés, Jesus disse que o cristão é a luz. E ele não acende uma candeia, ele não acende uma luz, uma lâmpada para esconder debaixo da mesa. Ele acende para iluminar todos. Ele fala, e que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O Evangelho de Lucas fala isso. Não é que você faz para se aparecer, não é isso. Mas pela rotina, isso acaba sendo consequência. Isso acaba sendo testemunho. Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, que caminho você está indicando? Aí eu tenho alguns pontos aqui. O primeiro comportamento de Moisés, que salvou aquele povo, foram as atitudes que indicaram calma, ao invés de medo e revolta. Primeiro caminho que Moisés indicou, que ele projetou ali, foi um caminho de calma, ao invés de medo e revolta. Não foi falta de atitude dele, foi direção de quem é ligado aos céus. O versículo 3 diz assim, não temas, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Foi o que Moisés disse. Calma, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Não precisa todo esse agito, não. Calma.
Calma. Então, olha só, há uma diferença de maturidade, de experiência e entendimento. O povo lá do Egito, eles viram as pragas, eles viram coisas milagrosas acontecendo, mas Moisés conhecia Deus, falava com Deus. Moisés, meu irmão, viu Deus de costas, Jesus ainda num corpo não glorificado. Quem conhece a Deus é diferente de quem só ouviu falar. E aí? Olha a diferença de maturidade. Sabe aquela casa que, quando você tem filhos, e às vezes a diferença de idade é pouca, e geralmente tem lá 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, os filhos, 2 anos de diferença, 1 ano, né, às vezes 3, depende, começa a se enroscar, e no período de férias é o dia inteiro, mãe, amanhã eu vou no nerno, é sempre assim, amanhã eu vou no nerno. A ideia parece aquela mulher surtando mais que as crianças, ou aquele homem surtando mais que as crianças, sabe aquele berra? Eu não aguento mais! Conhece alguém assim? Eis-me aqui, envia-me a mim. O engraçado é que nós estamos ali para acalmar. E nós estamos fazendo mais escândalo que os filhos, às vezes. Quebrando tigela, quebra prato. Eu não sei o que você pode fazer. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu não sei do que você já apanhou já. Eu sempre pergunto isso aqui na igreja, né? Quem apanhou de chinelo? O cara levanta a mão. Quem apanhou de varinha? Levanta a mão. Quem apanhou de ripa? Eu também levanto. Quem apanhou de chicote? Levanto. Quem apanhou de rabo de tatu? Quem teve a garganta pisada pelo próprio pai ou a mãe? Eu sei que tem gente aqui que o pai pisava na garganta. Olha só, era um treinamento de Rambo aquilo. Morou no Vietnã. Não é? Morou no Vietnã. Você apanhou do que, Jasmer? Tudo. Tudo. Pedrada, tudo. É verdade? Correr de bambu atrás de você também, né? Meu Deus, lá no Velho Testamento ainda, ele contou para mim uma situação que ele passou lá com os filisteus, né? É verdade. Ah, meu Deus do céu, ele conheceu lá, Gideão, estava junto com a tropa. E o pai e a mãe dele. O Osmer contou cada surra que ele levou para mim, né? Ele não contou só dele, não, contou da Rosa também, né, Rosa? Passou por poucas e boas também, é verdade. Meu irmão, e às vezes nós temos um conhecimento bem diferente do que os nossos pais tinham. A nossa vida hoje é bem melhor a nível de instrução, a nível de qualidade, do que os nossos pais tinham. Mas alguns de nós querem surtar pior do que o pai e a mãe surtavam. Pior. Eu não aguento mais. Moisés não deu de louco. O povo ficou todo agitado, porque tem aqueles que são língua, chega, o que eu vou fazer agora? Não vai dar certo, porque não sei o quê, e agora? A gente devia ter ficado lá no Egito. Pelo menos lá, trabalhava, mas tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. A gente estava vivo, pelo menos. Aí imagina Moisés pega uma espada. Eu não aguento mais. Começava a se cortar. Estou sofrendo mais que vocês. E ninguém me vê, e ninguém me dá valor. Já viu isso aí ou não? Eu sou só uma escrava nessa casa. Eu sou um burro de carga. Já viu esse teatro ou não? Ninguém vê a minha dor de cabeça, minhas doenças. Eu já sei o que eu vou fazer para resolver. Eu vou no Facebook. Eu vou contar minhas dores lá. Como eu estou sofrendo. Ó céus, ó terra. Eu vou nas redes sociais. Eu vou expor a minha família. Eu vou ser o maior fofoqueiro da minha família. E depois eu vou falar, estão falando de mim. Sabe o que Moisés fez? Porque Moisés conhecia Deus. Sabe o que ele fez? Ele apacentou aquele povo. Há pessoas que já chegam agitadas, já chegam inquietas, estressadas. E como que vai resolver situações estressantes? Eu lembro uma vez que eu cheguei para apaziguar a discussão de 2 irmãos alemão. Olha só, dois alemãos. Eu já vi gente falando poesia em português, em francês, mas a poesia, quem fala poesia em alemão, parece que ele está xingando você, não é? Imagine brigando, você falando poesia, meu irmão. Imagine brigando, e 2 alemão grandes. Aí eu cheguei lá, não tinha como conversar com eles. Eu tive que puxar um
colocar no carro e levar. Isso faz muito tempo, ninguém tem nem ideia de quem é. E tive que levar para conversar longe, para se acalmar. Porque estava travando já a pessoa. Agora imagine só, os dois alemães estão brigando, eu chego mais agitado que eles. Os dois param de brigar entre eles e começam a brigar comigo. Por quê, meu irmão? Porque é uma descompensação. Tá? Então, como que a gente terá êxito no mundo cristão, esquecendo que somos luz? Porque cada vez que nós vamos resolver alguma situação, nós temos que estar ligados aos céus e ter respostas dos céus. Amém? Você acha que você está sozinho? Não está, né? Seja qual for a rotina, seja qual for o momento. Segundo ponto, o que Moisés, ele indicou ali naquela situação difícil? Moisés, ele indicou confiança ao invés de medo. Ainda no verso 13 ele diz: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão, porque Deus pelejará por vocês. Meu irmão, lembre-se dos resultados de fidelidade. Nossa fé sempre trará resultados. Jesus sempre nos indenizará dos golpes. Sempre, meu irmão, Jesus apelará para a sua própria justiça e cuidado. Sempre, tá? Então, é muito importante a gente entender que nessa situação toda em que nós estamos vivendo, há coisas que nós não conseguimos mudar. Não é que não tentamos, não. Temos que fazer, temos que tentar. Mas há coisas que nós não conseguimos alcançar. Por isso nós oramos. Por isso nós oramos. E nós precisamos confessar a nossa fé. Eu lembro da minha sogra, quando ela estava já, a situação dela estava bem complicada. Imagina, ela faleceu com 54 anos, né? Agora fez um ano que ela faleceu. Um ano e pouquinho já. E eu estava conversando com ela, ela sabia da gravidade da situação dela. Eu falei, sogra, o que você pensa? O que você fala sobre isso? E ela só fez assim com o ombro, ela falou, filho, eu confesso a minha fé. Melhor resposta. Eu confesso a minha fé. Quando você está passando por uma situação difícil, você confessa a sua fé? Ou você começa a falar, assim não dá, eu vou sair da igreja. Você confessa a sua fé? Assim não dá, eu vou me separar do meu casamento. Assim não dá, eu vou pedir a minha conta. Assim não dá, eu vou tirar a minha vida. Ou você confessa a sua fé? Tudo posso naquele que me fortalece. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que me chamou, me aperfeiçoará até o dia da sua vinda. O que você diz? Eleva os meus olhos, de lá me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que você confessa? Ou como o Jó mesmo confessou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O que você indica? A quem você confessa, meu irmão? Confesse a sua fé. Confesse a sua fé para a sua família. Pastor Jurandir conta. A tua mãe não tinha nenhum dente na boca, né, pastor? O pastor tem 76 anos. E ele conta, a mãe dele, criança, a mãe dele tinha um ditado que não está na Bíblia, assim, mas ela falava, quando Deus permite os dentes cair, Ele alarga a goela. Estava dizendo que Deus sempre resolve de algum jeito. Deus abre uma porta. Você está entendendo? Deus abre uma porta. Mas ela estava confessando a fé dela. Olha como o povo sofria, né? Esse tempo atrás, faz tempinho, né, pastor? Eu estava indo com o pastor Jurandir lá para uma casa de recuperação, lá para lá de Colombo. Aí ele foi lembrando da vida dele. Tem 76, que ele não tinha coberta em casa. Morava numa casinha, nunca conheceu o pai dele, morava numa casinha de chão batido, não tinha piso, era terra. E lá eles faziam um buraco no chão e só tinha uma chapa. E aquilo que eles plantavam ao redor, eles comiam ali. E ele fazia de cordinha um cinto de passarinho que ele matava, para eles comerem lá, né, pastor? Mandioca, vivia caçando. E ele falou que, às vezes, ele acordava de madrugada, que ele era o mais novo,
acordava de madrugada e encontrava o irmão dele mais velho, que já faleceu, e a mãe dele cortando gengiva para tirar o dente, cortando gengiva com a faca. Eu já vi, eu até perguntei no ITQ aqui, quem já conhecia essas histórias, algumas pessoas levantaram a mão, inclusive, cortava a gengiva, ia batendo, aquela sangueira na boca para tirar o dente que estava doendo e não aguentavam de dor. O nível de sofrimento das situações. E às vezes a mãe dele passava a madrugada orando, e orava, e orava, e orava. Você está entendendo? Você acha que você sofre? Você acha que você sofre? Então, e ela confessando a fé dela, sempre confessando a fé dela. E quem confessa a fé, fica registrado no nosso coração isso. Não é verdade? Fica registrado. As pressões, as guerras, elas sempre cercam o surgimento de um milagre. Sempre, sempre, sempre. Terceiro ponto. Que tipo de coisas nós estamos indicando nesse período em que as pessoas estão muito estressadas? Que tipo de coisa nós estamos confessando, projetando na cabeça das pessoas nesse período difícil? Sabe o que Moisés indicou? Moisés indicou clareza. Clareza àquele povo, ao invés de confusão. Quando buscou a direção de Deus, o Senhor direcionou ele a usar o seu cajado para que o mar fosse tocado e o caminho fosse aberto. Meu irmão, por mais louco que poderia parecer, Moisés foi verdadeiro na sua fé, verdadeiro naquilo que ele falava. Como é que são as suas respostas debaixo da pressão? Como é que são as nossas respostas quando nós somos pressionados? Como é que é? O povo, em sua maioria, sabia identificar a verdade em Moisés. Em sua maioria, aprender a descansar no que ele falava, no meio de uma situação assim. Eu escutei uma história, na verdade foi uma reportagem que eu achei interessante, americana. Você sabe que no americano existe um treinamento de bombeiros ali, de incêndio nas escolas, né? E lá era uma espécie de jardim de infância. Eu achei interessante que houve uma situação na escola, a professora desmaiou, ou caiu alguma coisa, eu sei que ela ficou apagada esse tempo todo. Evacuaram a escola, mas aquela turma ficou ali. O corpo de bombeiros chegou, e quando eles entraram naquele lugar que tinha fumaça, era incêndio e algumas coisas assim, quando eles chegaram naquele lugar, as crianças estavam todas sentadinhas e calmas, e um aluno de pé. E depois perguntaram para esse aluno o que ele falou para aquelas crianças, para que elas estivessem calmas e todas quietas ali. E aquela criança falou: o meu pai é bombeiro, e eu disse para todos eles ficarem tranquilos que o meu pai não ia deixar a gente, o meu pai ia vir buscar a gente. Você conhece teu pai? Você conhece Deus? Porque a diferença em pessoas que já escutaram testemunho, já viram algum milagre, e de quem viveu o milagre, de quem conhece a Deus, e que pode apacentar pessoas. Pedro, você me ama? Então apacenta o rebanho, cuida do que é meu, cuida. Importantíssimo isso. Então Moisés, ele não projetou confusão, ele projetou clareza, certeza. Você conhece alguém que todo momento vive uma fé confusa? Porque chega na igreja, aleluia, glória a Deus. Quando chega em casa, mas você viu que o que estavam pregando não tinha nada de acordo? Mas você viu que, não sei o que, louvor? Mas você viu que isso, de fulano de tal, e ciclano, tá? Aí o que os filhos vão entendendo sempre? E que tipo de fortalecimento nós estamos trazendo também para dentro de casa? Que fé confusa é essa? Qual que é a ideia? Moisés projetou clareza em vez de confusão. Quarto ponto. O que Moisés indicou no meio desse agito todo,
desse furdunço desse povo diante do mar. Ele indicou competência ao invés de abandono. Competência ao invés de abandono. Competência ao invés de abandono. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa referência que nós temos aqui do Pai terrestre nosso, ou da ausência, ou da referência errada, tem muito a ver a forma como nós vemos Deus. E da forma como nós entendemos Deus. Porque nós precisamos de referência para poder identificar. O nosso subconsciente, ele precisa disso. Por isso que se a gente não tem uma referência correta, alguma situação correta, nós temos que começar a olhar para Jesus como uma referência perfeita. E ser essa referência. Eu aprendi a não abandonar ninguém que quer. Eu não estou dizendo malandragem, não. Eu aprendi a não abandonar ninguém que quer. Ninguém. Não abandonar. Moisés, naquele momento de calamidade, eu posso fugir sozinho. Deixa os mais fracos para trás e eu. Mas eu aprendi a assumir responsabilidades. Eu aprendi a deixar minha família segura nisso. Eu aprendi a deixar uma igreja segura nisso. Que seja o que for, eu não vou abandonar o barco. E você precisa entender isso. Senão qualquer coisinha, eu chego para o pastor Rogério, 200 vezes, pastor Rogério, agora eu vou estar na igreja, pastor. Agora eu não vou estar mais. Agora eu vou estar no ministério, pastor. Agora eu não vou estar mais. Eu chego para minha esposa da hora. Eu não sei se eu quero ficar com você, amor. Agora eu quero ficar. Não, agora eu não sei. Eu chego para os meus filhos e começo a falar para ele. Filho, o pai vai se matar. Não, o pai não vai se matar agora. Não, hoje o pai vai se matar. Tá? Eu chego para todo mundo. Para o meu patrão. Cara, então, não sei se eu vou conseguir. Ou para os meus empregados, eu chego e eu falo. Não sei se eu vou conseguir pagar o salário de vocês esse mês, hein? Não sei se a empresa vai fechar ou não. Como que você acha que vai ficar as pessoas ao seu redor? Que testemunho que é esse, pelo amor de Deus? Sabe o que nossos filhos, marido, esposa, pastor, membro, seja quem for, tem que pensar? Eu não sei como é que vai ser, mas ela vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, eu não vou ser desamparado. E sabe por que eu penso isso? Porque o meu Deus nunca me desamparou. Eu não posso me dar ao luxo de negar isso. Ele nunca desamparou e não vai desamparar. Eu não abandono o cachorro, não abandono o gato, não abandono gente, eu não abandono nós, eu não abandono, seja o que for. Eu direciono, eu adoto, eu ajudo, e eu sei que você também faz isso. Meu irmão, a Bíblia diz que Moisés ficou ali. E quando você não sabe o que fazer, como muitas vezes eu cheguei aqui, eu pensei, ai meu Deus do céu, dobrava o meu joelho sozinho aqui e ficava falando com Deus, Senhor, provê esses 8.000 reais, Pai, para pagar a promissória do terreno. O Senhor prometeu que nem um dia nós iríamos atrasar nesse tempo todo. Meu irmão, chegava a sobrar centavo no mês, está aqui os tesoureiros da igreja. Centavo. Mas a gente todo mês pagava certinho, pagou certinho, quitou certinho. Mas eu não estou falando de uma situação só não. Estou falando para você de toda a situação, porque um pai, uma mãe, um pastor, um líder, um cristão, quando você está encurralado, quando você não sabe o que fazer, você vai orar. Por mais que leve uma invertida de Deus, como Moisés foi. Senhor, e agora? E o que Deus respondeu? Por que você está falando comigo, cara? Manda o povo que marche, usa o teu cajado, não te deu um cajado, não te deu uma autoridade, estenda a tua mão, vai lá, pisa. Onde você pisar a planta do teu pé, eu não falei que eu vou dar para vocês? O que aconteceu com Moisés? Ele usou o cajado. Mano do céu, como diz aquele homem. O mar se abriu. O mar se abriu. O mar se abriu. O vento soprou a noite inteira, a Bíblia diz. A noite inteira o vento soprou, isso significa que é um processo. Moisés não os abandonou. Ele poderia ter voltado. Num pensamento como homem, ele poderia ter voltado lá para a cidade do sogro dele, onde ele tinha uma vida pacífica, de boa. Para que entrar nessa guerra? Para que viver entre os escravos ou ex-escravos? Para quê? Mas ele assumiu quem ele era. Ele passou junto
no meio daquele mar. Imagina os paredões e ventando, imagina o barulho, imagina a cabreiragem, como diz o gaúcho, andando ali meio de revesguei, olhando para aqueles paredões daquele jeito. E por mais que a pessoa tenha fé, também não fique marcando, né? Também não fique andando tão devagar assim, né? Não vamos abusar, porque também existe hoje o abuso da graça. Então é preciso entender que se você não foi recolhido por Deus nessa pandemia, é porque Deus tem uma missão muito grande com você aqui ainda. Não é verdade? Uma missão muito grande. E que vai muito além do que você ficar falando. Porque me abandonaram na igreja um dia. Porque não me dão a atenção que eu gostaria. Porque não bateram palma para mim. Porque parece que aquela pessoa não me enxerga. Porque eles... Ei, pare de olhar desse ângulo centralizador. Isso é estratégia capetânica. Meu Deus do céu. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas, calma em meio à revolta, confiança em meio ao medo, clareza em meio à confusão, competência em meio ao abandono. Em meio ao abandono. Quantas vezes alguém pode comprar uma coisa e falar no teu nome, por exemplo? Não, eu vou vender fiado para você porque eu tenho certeza que você vai pagar. Isso é muito raro hoje, né? Eu lembro quando eu era criança e o pai do colega meu comprou um carro. E daí eu falei, eu já vi falar bastante besteira desse negócio de comprar carro, né? Já vi? Eu era criança, eu lembro disso que eu falei, que escutei algumas histórias. E ele falou para mim assim, não, o meu pai ficou tranquilo, porque ele comprou o carro de um pastor. Era de um pastor, cara. Hoje em dia nem ficha fazem para pastor, para você ter uma ideia. Eu estava numa loja uma vez conversando com um cara, ele falou assim, cara, não sei o que esses caras fizeram. Não sei o que esses caras fizeram que não aprova ficha de pastor de jeito nenhum. Hoje em dia, meu irmão, coisa mais fácil para todo lado ser pastor. Você não precisa fazer parte de denominação nenhuma. Você vai lá, paga uma credencial, abre a tua própria igreja se você quiser, faz uma cartinha, é isso aí. Mas respeitar o processo é uma outra coisa. Você está entendendo? Confiança, competência, meu irmão. Então, você consegue projetar essa competência em meio ao abandono? Pastor, já fui logrado tantas vezes no serviço aqui, os caras vêm fazer, só faz um serviço mais relaxado que o outro. Mas quando olham para um cristão, eles veem que aquele rapaz faz um serviço direito, é responsável. E mesmo se der algo errado, ele ou ela vai assumir ali, não, pode deixar, nem que saia perdendo às vezes, mas tem um nome que honra Cristo. Todos nós sabemos de pessoas que nós devemos redobrar a atenção nessa noite. Devemos redobrar a atenção em oração, por situações, por N coisas. Então eu peço que você assuma essa postura cristã e pare de divulgar incertezas, pare de divulgar dessa forma, essa calamidade, ou seja o que for, porque pessoas estão morrendo antes de morrer. Pessoas estão enfraquecidas na fé, que é algo que fortaleceria elas. E nós, meu irmão, somos um canal de Deus para o sedento. Por isso, eu quero convidar a você para entrar em oração comigo agora, fazer pelo menos poucos minutinhos aqui, para a gente orar, para que esse propósito seja respeitado na nossa rotina, para que seja introjetado isso na nossa mente. Falei para vocês, tempo atrás, eu estava saindo aqui na frente da igreja, eu sou indo uma transconção aqui, e daí, eu sou muito prático para as coisas, de repente eu saí daqui para ir lá, ali, no Boachaque. Eu estava saindo ali, eu pensei comigo, para que colocar cinto? Aí veio uma voz assim, e falou assim, porque você representa Cristo. Pode parecer exagero, extremo, ou seja o que for, mas o testemunho, ele está ligado com aquilo que é correto. Com aquilo que é crime ou não é crime. Paulo está dizendo-me assim, seja meu imitador, naquilo que eu sou de Cristo, seja meu imitador. Imite, sinceramente busque. Você está entendendo? Não é para ficar julgando os outros, não. Mas é para entender essa responsabilidade.
Isso é muito importante, porque nós minimizamos muitas vezes coisas que não deveríamos. Em geral. Bom? Vamos fazer essa oração? Vamos pedir para Deus para nos ajustar como seta indicativa, de joelho, de pé, sentado. Eu não sei como que você quer orar, mas você vai pedir para Deus, para que você seja luz para essas pessoas que estão sofrendo ao redor. Talvez tenha que pedir perdão para Deus, por alguma desatenção, alguma coisa, mas vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Santo Deus, poderoso amigo, fiel e consolador, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela sua paciência, por toda a sua generosidade, pela sua companhia, pela sua bondade, pelo seu zelo, porque o Senhor também nos libertou, Pai, do cativeiro. O Senhor também nos libertou do Egito e tem tirado a nossa consciência do Egito. Nós estamos pedindo hoje ao Senhor que jamais venhamos esquecer aonde nós estamos plantados. Que jamais venhamos esquecer, ó Deus, que nesse céu cheio de respostas que o mundo não conhece, é o chão em que nós temos a nossa resposta. É onde vem a energia que precisamos para dar frutos, para dar sombra. A tua palavra diz no Salmo 1, Pai, que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes profundas, que dá o seu fruto no tempo certo, que a sua sombra serve, Pai, de proteção, refrigério, que as suas folhas servem de remédio para aqueles que precisam. Queremos sim levar a tua cura, queremos sim, ó Deus, levar o teu entendimento, queremos levar a tua palavra que salva, que cura, que batiza, e a esperança do Deus que está voltando, ó Pai. Dai-nos a inteligência que precisamos, dai-nos o discernimento espiritual, Pai, que nós precisamos, a sabedoria que vem do alto, independente da idade que nós temos, porque as respostas vêm do Senhor. Nós somos pessoas muito provocáveis às vezes, pessoas muito inquietas, e que deixamos o orgulho falar em nós, muito além do testemunho. Por isso, Pai, nos recoloca na nossa posição, no nosso chamado, na unção, na significância espiritual das batalhas que nós estamos enfrentando. Pois nós sabemos que devemos viver a nobreza da postura, mas várias vezes somos como os piores, porque ignoramos, talvez como um filho pródigo, ignoramos talvez como um Sansão, ignoramos talvez como aqueles amigos de Jó, ignoramos, Pai, talvez como Judas ou qualquer outra pessoa. Vem nos resgatar, ó Deus, do nosso orgulho, vem nos resgatar da nossa arrogância, vem nos resgatar e abra os nossos olhos com relação a tudo que tem chamado a nossa atenção, porque talvez o Senhor tenha nos resistido, pois o Senhor resiste ao soberbo. Nos ajusta a sermos humildes ao Senhor, verdadeiramente, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor nunca nos abandonou, nos usa como seta indicativa para pessoas que estão vivendo em meias trevas, para pessoas que estão vivendo uma luta diária, uma confusão, que pensam em suicídio, que pensam em abandonar tudo, que pensam, Pai, em apenas ter uma atitude covarde ou que não resolve. Ah, Espírito Santo, nos guia em palavras, nos ajusta, porque nós já erramos demais com os nossos familiares, nós já erramos demais com pessoas que nós amamos, deixando o temperamento falar mais alto, deixando uma situação de dissimulação, em que Satanás estava por trás, e nós, sem perceber, mordemos a isca. Nos perdoe, Pai. E assim como Pedro teve a oportunidade de dizer que o amava 3 vezes, Jesus porque o negou 3 vezes, o Senhor é o Deus amoroso que nos dá novas oportunidades. Em nome de Jesus, nos dá ousadia para o bem, abra os nossos olhos mediante a cada oportunidade. Não é para amanhã não, Pai, não é para aqueles 6 meses não, mas nesse momento, nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, derrama do Teu poder,
da tua solução. Abra os nossos olhos para o sedento mais próximo. Abra os nossos olhos, porque nesse momento pessoas estão diante de um mar. Diante de um mar. E a tua graça é tão poderosa que se não atravessarmos a pés enxutos, ainda assim o Senhor pode nos fazer atravessar andando sobre o mar. Ah, Deus, que possamos passar essa certeza para essas pessoas, como testemunho, porque vivemos dias de dilúvio, dias em que anunciamos, Pai, um fim, um novo começo, e que pessoas não dão ouvido. Dias, meu Pai, de João Batista, em que anunciamos a tua vinda, no meio de um deserto, e que pessoas também não dão ouvido. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça diante dessa seriedade, diante daquilo que nós estamos transmitindo, Pai, e causa o teu efeito. Repreende toda obra maligna, toda brecha, todo atrapalho satânico, essas vaidades, e às vezes pessoas que foram escravizadas pelo conforto, que foram desatualizadas da missão, por medo, por tantas outras coisas. Nos traz a ousadia de pessoas que pregaram na época de Nero, a ousadia, a disposição de irmãos que viveram na época das trevas, que arriscaram ou entregaram a sua vida para que esse evangelho chegasse até hoje. No nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu peço que unja a mente dessa pessoa como uma pessoa salva, com o capacete da salvação, por onde passar, que com os pés, com as sandálias da pregação do Evangelho, do testemunho vivo, esteja protegido em sua memória e avançando na expansão do teu reino, Pai. Assim nós ligamos aos céus, agradecidos em nome de Jesus Cristo, e todos digam